Bom, gente, continuando, então vamos lá, exercício B. Estenda a função g de 0 a 1, no intervalo unitário definido por g de x igual a x, a uma função cuja série de Fourier tem apenas termos em senos, e calcule essa série de Fourier. Então, g de x, ele vai ter esse formato aqui, certo? O que isso significa? Ele é simétrico em relação à origem, ou seja, diferente do gráfico aqui de f de x, que ele é simétrico em relação ao eixo y, isso ser simétrico em relação ao eixo y mostra paridade. Ser simétrico em relação à origem mostra imparidade, tá? Isso também nos dá uma propriedade que nos dá propriedades que facilitam nas contas. Então, g de x, que é igual a x, vai lá, x é 0, y é 0, x é 1, y é 1, tá? O que ele pediu para fazer seria daqui até aqui, só que eu estendo para a gente conseguir entender a propriedade de imparidade. Simetria em relação à origem é imparidade. Já esse exemplo aqui, ó, ele demonstra imparidade, porque ele tem simetria em relação à origem. Perceba o seguinte, aqui do lado de cá da função a gente tem uma subida, uma reta abaixo, um espaço vazio e uma reta lá embaixo. Do outro lado a gente tem uma descida, uma reta lá em cima, aqui deveria ser um espaço, e aí a reta lá embaixo. Portanto, tá igual. Não é o espaço que eu mostrei de espaço aqui, tá a reta aqui. Então a reta tá aqui e o espaço tá aqui. Ou seja, a partir da origem, você tem o mesmo comportamento. E o período dela aqui não dá para ser determinado. Aparentemente, o período dela vai ser daqui até aqui, mas não dá para determinar nesse caso, tá? Só estou mostrando imparidade e nesse caso aqui, paridade, tá? Simetria em relação ao eixo y. Isso demonstra paridade. Vamos voltar então ao nosso exemplo lá. Então tá, a gente tem aqui o g de x que é igual a x. Isso nos mostra uma função ímpar. Então, g de x é ímpar. E ele pede, no enunciado, ele fala: estenda a função no intervalo unitário, definida por g de x, a uma função cuja série de Fourier tem apenas termos em senos, e calcule essa série. Lembrando, a série de Fourier que tem apenas termos em senos é essa série aqui, tá? Vou dar um foco aqui. Aí, essa série é a série de Fourier que tem apenas termos em senos, tá? Só que o Bn ele é calculado como? Ele tem a formulazinha dele, vamos lá. A formulinha dele tá aqui em cima. Ó, Bn é 2 sobre... Na verdade, tá aqui em cima, aqui do lado. Bn é 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, seno de npx. Só que o nosso f de x ele é ímpar, ele é x e é simétrico à origem, então ele é ímpar. E seno de npx é ímpar, e aqui mesmo, ímpar vezes ímpar é igual a par. E quando a integral de menos L até L de uma função par, a gente pode usar a propriedade que está aqui, ó. 2 sobre L de 0 até L, função ímpar vezes função ímpar, que é função par, dx. E isso facilita para a gente calcular o nosso Bn, que vai ser substituído aqui na série de Fourier dos senos, tá bom? Então vamos lá.
a gente tem lá, isso aqui é a série de Fourier de senos de g de x, vai ser a somatória de Bn, n de npx, sendo Bn, aqui já aplicou a propriedade de função ímpar vezes função ímpar, né? Coloquei função ímpar ao quadrado é igual a função par. Isso nos dá a propriedade de 2 sobre L. Quanto que é o nosso L nesse caso? O nosso L nesse caso vai ser o período sobre 2. A gente vê que a equação ela vai ter período 2. Então, o L é igual a 2 sobre 2, que é o mesmo que P sobre 2, tá bom? E então, o nosso L é igual a 1. Por isso que aqui já está seno de NPL, nosso L é 1. Aqui a formulazinha de Bn que eu mostrei, tá? Quem copiou aí vai estar com ela no papel. Então, Bn é 1 sobre L, L é 1, integral de 0 a 1, x, que é a nossa função, seno de Nπ sobre L, L é 1. Aí você vai fazer o cálculo de Bn, vai chegar em Bn é igual a menos 2 Nπ cosseno de Nπ. Firmeza? Achamos Bn, a gente vai vir substituir ele aqui, tá bom? Chegamos aqui, a função de a série de Fourier apenas em termos em senos, ela vai ser a somatória do Bn que a gente achou, aqui, vezes o Bn que a gente achou, vezes seno de Npx sobre L. Seno de Npx sobre L, L é 1, por isso que não está colocado. Então essa é a resposta da B, que é a função g no intervalo unitário, que a função g, como o gráfico nos mostra, é ímpar, para uma função de série de Fourier apenas termos em senos. E quando ele fala calcule essa série, é isso aqui, você vai pegar, é fazer o Bn, entendeu? Fez o Bn, substituiu pela f de x, que no caso é g de x e é x, e aí você chegou em Bn e substituiu aqui, tá bom? Gente, tem que fazer os exercícios, tá? Eu estou explicando os, os pulos do gato, mas tem que fazer o exercício. Não tem como aprender soma se você não fizer conta de soma. E a gente está em exatas, tá? Aí, agora, o exercício seu eu vou explicar na outra parte.